quando eu comecei a ser caminhoneira. Um veterano que encontrei em um posto Loves me disse para nunca contar a ninguém o que eu estava transportando. Não importa o quão valioso fosse, ou não eu achasse que era. Na hora, achei que ele fosse só um cara velho e paranoico. Nunca tinha ouvido falar de assaltos a caminhões como algo real. Mas eu devia ter levado a sabedoria daquele homem a sério. Eu estava caminhoneira há alguns anos e adorava o que fazia. Agora, estou praticamente proibida de continuar na profissão pelo resto da minha vida, a não ser que consiga economizar dinheiro suficiente para comprar meu próprio caminhão, ao invés de alugar sob contrato. Minha série de erros começou quando comecei a dirigir durante a madrugada, para evitar o tráfego e ter uma viagem mais tranquila. As pessoas sempre me diziam que era tranquilo até o momento em que eu quebrasse no meio da noite, em lugar nenhum. Mas descobri que isso te deixa vulnerável por mais motivos do que só isso. Uma noite, eu estava fazendo uma pausa em um dos postos mais suspeitos que já vi. Era por volta das 3 da manhã e eu precisava descansar antes de seguir viagem, mas não esperava que aquele lugar fosse tão péssimo quanto era. Quase parecia abandonado, e quase ninguém parava lá. Deveria ter tido o bom senso de seguir em frente e parar no próximo posto, mas não estava a fim de fazer isso. Estacionei, fui ao banheiro e fechei os olhos por alguns minutos. Depois, vi uma máquina de vendas no prédio e quis dar uma olhada. Quem sabe comprar um lanche ou um café. Enquanto procurava algo para comprar, um homem saiu do banheiro e se aproximou de mim. Ele parecia ser de algum tipo de gangue de motociclistas, com a jaqueta de couro óbvia e tatuagens. Não vale a pena, ele disse. Ah, bem, eu nem preciso de nada disso, eu respondi. Então o homem enfiou a mão na jaqueta e meu coração disparou por um segundo. Mas em vez de tirar uma arma, ele tirou uma garrafinha e me ofereceu. Isso é o que você realmente precisa, não é? Ele perguntou. Ah, não, obrigado. Tenho clientes. Preciso voltar à estrada. Faça o que quiser. Ele deu de ombros e tomou um gole da garrafinha. Boa noite então, eu disse, virando as costas e começando a andar de volta para o meu caminhão. Ele não me seguiu, mas não aceitou que eu quisesse terminar a conversa. Aquele caminhão é seu, ele gritou, parecendo um pouco irritada. Parei e virei. Sim, respondi. O que você está transportando? Ele perguntou. Foi quando lembrei o que aquele velho me tinha dito. Nunca deixe ninguém saber o que você carrega se for algo valioso. Eu gaguejei por um momento, tentando inventar uma mentira que parecesse convincente. Ah, só papel higiênico, gritei de volta. Só papel higiênico, né? O homem riu e fez uma careta. E só pelo olhar dele, eu sabia que ele sabia que eu estava mentindo. Não vale tanto quanto costumava, né? Ele disse. É, eu disse, de forma desconfortável, virando de volta para o caminhão. Boa viagem, ele disse por trás de mim. Entrei no caminhão e fui embora imediatamente. Eu tinha uma sensação ruim sobre toda aquela situação e sabia que estava reagindo tarde demais. Mas tinha que seguir em frente de qualquer jeito. Porque eu menti. Não estava transportando papel higiênico. Eu estava transportando vários medicamentos para um plano farmacêutico, muitos dos quais valiam uma fortuna no mercado negro. Opioides, anfetaminas ou até insulina, aqui mesmo no país. Infelizmente, acho que a pressa de ir embora acabou entregando que eu estava transportando algo valioso para roubar. Nem consegui me integrar completamente na pista antes que uma moto chegasse à minha frente e começasse a me frear. Eu consegui identificar pelo casaco que era o mesmo homem com quem eu tinha falado, mas agora o rosto dele estava coberto. Ele me tomou por um tipo de pessoa que não o atingiria e correria o risco de matá-lo. E ele estava certo. Eu desacelerei. Antes de perceber, estava cercada por carros à minha esquerda, me empurrando para a margem da pista. Continuei mesmo na estrada esburacada. Por um momento, pensei que talvez eu fosse ter uma folga. A moto à minha frente se afastou, mas no segundo seguinte, uma velha van branca e batida ocupou seu lugar e deu uma freada brusca. Bati na van. Em um momento de raiva, decidi acelerar e empurrar o veículo para fora do caminho. Mas quando olhei pela janela do motorista, o homem da moto estava ao lado da SUV que me bloqueava, apontando uma arma diretamente para mim. Entrei em pânico e virei o volante para a esquerda, fazendo a SUV e o motociclista se desviarem,
Mas eles não desistiram. De repente, o motociclista disparou a arma. A bala passou por cima da SUV, atravessou a janela e ficou presa em algum lugar no teto, mas felizmente me acertou. Naquele momento, o passageiro da SUV se inclinou para fora da janela com uma espingarda e disparou contra minhas rodas dianteiras, estourando-as instantaneamente. Agora eu sabia que ia morrer se não parasse, então finalmente me rendi. Parei e levantei as mãos, sabendo que o que estava prestes a acontecer não seria bonito. Em segundos, eles começaram a bater na cabine e gritar para eu abrir a porta ou forçariam a entrada e me matariam. Todos estavam mascarados, então suas identidades estavam completamente ocultas. Eu sabia que não adiantava tentar. Eu obedeci e destravei a porta. Fui puxada para fora pela motociclista e jogada no chão. Consegui ver minha câmera do painel sendo destruída antes que começassem a me bater. Vários deles vieram para cima de mim com bastões, socos, coturnos. Tentei proteger a cabeça com os braços e as mãos, mas não aguentei por muito tempo até desmaiar. Essa é a última coisa que lembro, sendo espancada até ficar irreconhecível. Acordei no hospital algumas semanas depois, com todo mundo ao meu redor dizendo que pensaram que eu não ia sobreviver. Tinha o crânio quebrado, órbita fraturada, dentes faltando, mandíbula quebrada, costelas fraturadas, pulmão perfurado e hemorragia interna, além de uma infinidade de hematomas e lacerações. Dizem que me encontraram em uma vala por um pastor, ao amanhecer, 3 horas depois. O médico disse que, se tivesse demorado mais 1 hora, eu teria morrido devido ao inchaço no cérebro ou teria sufocado no próprio sangue. É um verdadeiro milagre eu ter sobrevivido. No entanto, a investigação policial não foi longe, infelizmente. Os bandidos dirigiram o caminhão com o pneu furado até uma clareira na floresta, perto da estrada, e vasculharam a carga, levando tudo que tinha valor e fugindo. Os suspeitos foram identificados com base em impressões digitais e no meu relato dos acontecimentos, mas a gangue ainda está foragida. Eles podem estar em qualquer lugar do país. A recuperação foi e continua sendo um longo e difícil caminho para mim. E claro, tive que declarar falência por causa das dívidas médicas. Por quê? Sim, eu não vou pagar por isso. Como caminhoneira, tenho que tomar precauções extras na estrada. Se eu baixar minha guarda, nem que seja por alguns segundos, posso acabar seriamente machucada. E não estou dizendo isso hipoteticamente. Uma vez, enquanto estava parada em uma área de descanso, fazendo alguns cheques de rotina no meu caminhão, achei que vi um homem suspeito vagando pelo estacionamento dos caminhões. Não pensei muito nisso, porque estava prestes a sair logo. Então, depois de ter certeza de que tudo estava em ordem, subi na cabine e travei as portas, achando que estava segura. Levei 1 ou 2 minutos para dar uma olhada no meu celular e colocar um podcast antes de pegar a estrada. E então segui viagem. Tudo estava normal pelas próximas horas. Depois, estava pronta para abastecer. Parei no posto e comecei a colocar diesel no tanque do lado do motorista, ainda totalmente sem saber que algo estava errado. Mas então, quando estava do outro lado, abrindo a pia do lado do passageiro, pensei ter ouvido a porta do meu caminhão se abrir e fechar. Parou o abastecimento e olhei ao redor, até coloquei a cabeça para dentro para ver se alguém estava lá. Não vi nada. Dei de ombros e disse para mim mesma que deveria ser mais cuidadosa em trancar as portas, mesmo quando saísse apenas para abastecer. Aí voltei ao que estava fazendo. Depois de abastecer, entrei na loja para comer algo e usar o banheiro para fazer número 2 e então voltei à estrada. Tudo estava bem até alguns quilômetros depois, quando senti uma lâmina fria e afiada pressionando minha garganta e uma mão suja apertando meu pescoço. Meu coração afundou. De repente, eu não via mais nada além do que estava diretamente à minha frente. Então, uma voz de homem falou para mim: "Desliga o rádio e para o caminhão." Ele sussurrou no meu ouvido. Fiquei congelada, sem saber o que fazer. Fiz o que ele mandou. Não podia pedir ajuda pelo rádio e nem alcançar o meu celular no bolso. E não adiantaria começar a desviar. Havia algo na cabine que poderia me ajudar, mas eu precisava descobrir uma forma de pegá-lo. Pensei rápido enquanto tirava o caminhão do caminho e ligava as luzes de emergência, como se estivesse com problemas mecânicos.
Assim que parei, o homem me agarrou pelo rosto e me forçou a olhar para ele. Foi quando percebi que ele era o cara suspeito que eu tinha visto na área de descanso. Era ainda mais nojento de perto, mas estava claro que ele estava determinado a me pegar. Ele deve ter se escondido debaixo da minha cabine e ficou lá por mais de 200 milhas. Então entrou sorrateiramente e se escondeu enquanto eu estava no posto. Agora que achava que finalmente ia conseguir o que queria, ele mandou: suba na cama com você. E não tente nada. Eu preciso que você esteja viva. Só precisa estar quente, disse ele com um sorriso nojento. Isso me deu arrepios por todo o corpo e quase vomitei na cara dele. Mas não fiz isso. Ele me agarrou pelo braço com a mão livre e manteve a faca bem perto da minha garganta enquanto começava a me arrastar para a cama. Sabia que havia um degrau para subir nela. Então, enquanto ainda estava um pé abaixo dele, eu me movi. Peguei a mão dele com a faca e me afastei para evitar que ele me cortasse enquanto dava um golpe no meio das pernas dele. Depois, o puxei pelo braço e o joguei por cima da minha cabeça. No último momento, virei de lado e dei um chute nele, mandando-o para o chão, enquanto eu caía no banco do passageiro. Antes que ele pudesse se levantar, abri a gaveta do porta-luvas e peguei minha 9mm, que estava carregada e pronta para usar. No segundo em que desliguei a trava de segurança, mirei nele e disse para ele sair do meu caminhão. Ele se recusou a largar a faca, mas levantou as mãos e começou a sair pela porta. Eu fui atrás dele para fechar a porta, mas quando estava puxando, ele se virou e segurou a porta no último segundo. Eu caí para trás no banco, deixando a 9mm cair no chão, porque, instintivamente, fui segurar a porta com as duas mãos. Ficamos em uma espécie de tug of war, puxão de guerra, e eu sabia que ele poderia vencer. Foi então que uma ideia interessante me ocorreu. Eu larguei tudo e dei um chute na porta. Ele perdeu a força e foi lançado para trás, em direção à estrada, mas não chegou a cair no chão. O carro que estava passando naquele exato momento o atingiu na frente do para-brisa. Tudo aconteceu em um segundo, e eu levantei para ver o carro saindo da estrada, felizmente, parando sem causar mais colisões. O atacante foi esmagado no impacto e o motorista do carro, um rapaz de uns 20 e poucos anos, ficou bem abalado. Provavelmente ficou traumatizado, mas quando eu lhe disse que ele tinha atropelado um bandido, não um caminhoneiro comum, ele pareceu ficar mais tranquilo. Infelizmente, perdi todo o meu emprego por causa disso e acabei ficando desempregada durante toda a quarentena. Ainda estou tentando encontrar outra empresa para conseguir um novo contrato de transporte, mas tem sido difícil por causa do meu histórico. Minha família diz que eu deveria arrumar um emprego que não fosse de caminhoneira, algo mais seguro. Mas não acho que vou deixar isso destruir minha carreira. Sou caminhoneira há 15 anos e só tive esse único incidente. E não teve nada a ver com caminhões. Foi só porque um cara nojento achou que eu era vulnerável. Um dia, depois do trabalho, por volta das 4 ou 5 da tarde, eu e uma colega de trabalho decidimos ir ao cinema. Tinha sido um turno pesado e ambos achamos que assistir a um filme seria uma boa ideia. Ela me perguntou se podíamos passar na casa dela para ela trocar de roupa, já que ainda estava com o uniforme de trabalho. Eu disse que tudo bem, já que a casa dela ficava no máximo 5 minutos de distância. Fomos para a casa dela, ficamos lá por um tempo e comemos um lanche rápido. Depois, entramos no meu carro. Ela pediu se podíamos passar na gasolina perto de casa para pegar um Red Bull. Novamente, eu concordei, já que ficava perto. Dirigi até o posto de gasolina, e a única vaga disponível era ao lado de um lava-rápido abandonado, bem perto do posto. Para que você tenha uma ideia melhor, o posto de gasolina e o lava-rápido ficavam um ao lado do outro, com as entradas voltadas para a mesma direção. Estava completamente escuro. O posto era bem decadente e não tinha luzes nas bombas de gasolina, como a maioria dos postos tem, então estava uma escuridão total, exceto pela luz que vinha do meu carro. Estacionei ao lado do caminhão e vi que ele tinha cones ao redor, o que indicava que ele estava fazendo algum tipo de trabalho. Achei que as vagas não seriam muito próximas, então parei perto. Minha amiga desceu e entrou no posto. Eu decidi ficar no carro, já que ela ficaria só alguns minutos. Tranquei as portas assim que ela saiu, por hábito.
Fiquei mexendo no meu celular por um tempo, e depois de alguns minutos vi uma luz acender no espelho retrovisor do meu carro. Olhei para o lado, já que a luz estava direcionada para mim. O motorista estava com uma lanterna apontada diretamente para a minha janela e ficou ali, segurando por alguns segundos, talvez uns 20 segundos. Fiquei meio assustada, mas pensei que ele tivesse algum motivo para fazer isso. Então, ele começou a caminhar na direção da minha janela, ainda com a lanterna acesa. Eu abaixei a janela, no máximo 1 centímetro, achando que talvez ele fosse apenas me pedir para mover o carro. Ele parou a uns 2 ou 3 metros de distância. De repente, virou de costas. Nessa hora, fiquei ainda mais assustada, porque não havia razão para ele ter feito aquilo. Então, levantei a janela novamente e continuei esperando a minha amiga, observando o cara, só para garantir. Vi ele vasculhando a parte da frente do caminhão por um tempo. Depois ele parou e voltou na direção do meu carro. Ele tinha alguma coisa na mão, embora eu não soubesse o que era. Honestamente, fico feliz por não ter que saber. Ele começou a andar em direção à minha janela, falando algo de forma inaudível e em um tom de voz bem alto. Quando ele chegou na porta, tentou abri-la, puxando a maçaneta algumas vezes, mas não conseguiu. Então, ele começou a puxar mais agressivamente. Foi quando minha amiga saiu do posto e estava vindo em direção ao meu carro. Ela parecia aterrorizada. Eu estava igualmente assustada. Quando ele viu ela se aproximando, correu de volta para o caminhão e eu acelerei o carro rapidamente. Não tenho certeza do que aconteceu ou o que aconteceria, mas a única teoria da minha amiga era que, quando ele viu que eu era uma mulher, com a lanterna, ele talvez tenha pensado que eu seria um bom alvo para sequestrar ou para tráfico. Mas é só uma teoria. De qualquer forma, estou aliviada por nunca ter descoberto o que ele queria. Para esclarecer, eu sou homem e isso aconteceu quando eu estava no início dos meus 20 anos. Antes de começar, preciso fornecer um pouco de contexto. Eu cresci levando uma vida muito protegida, geralmente saindo de casa apenas para fazer compras ou ir a consultas médicas. Nem mesmo frequentava a escola, pois minha mãe decidiu que seria melhor me educar em casa. Por causa disso, sempre fui muito socialmente desajeitado, embora esteja melhorando bastante agora. Uma das poucas vezes que saía de casa na infância era para participar de competições de talentos. Eu era pianista, e ainda sou, embora um pouco enferrujado. Certa vez, até tive um artigo publicado em um jornal para anunciar um concerto beneficente que eu faria na igreja local. Eu precisava de fundos para ir a uma competição que ficava a mais de 2.400 quilômetros de distância. Na matéria, o jornalista incluiu uma citação minha. Ele perguntou o que eu achava do meu talento, sendo criança e vindo de uma casa cristã. Respondi: não é meu talento, Deus me emprestou. Avançando para a fase adulta, eu estava ansioso para sair de casa e conquistar minha independência. Decidi tirar minha habilitação de motorista profissional para explorar o mundo. Apesar das longas horas de direção e das noites em que era difícil encontrar um lugar decente para estacionar, eu estava gostando da experiência. Certa noite, eu parei em um posto de descanso para estacionar e passar a noite. Enquanto levava meu cachorro para fazer suas necessidades, passei por um caminhão estacionado ao lado do meu. A janela do motorista estava aberta e o motorista, sentado no banco, me chamou. Ele elogiou meu cachorro e perguntou se ele era amigável. Agradeci e informei que meu cachorro era tímido com estranhos. Passando o dia inteiro em um caminhão, sem interação humana além de uma buzinada ocasional ou de alguém me xingando por estar devagar, eu ansiava por uma conversa. Disse ao motorista que voltaria em breve. Alguns minutos depois, coloquei meu cachorro de volta no caminhão e fui conversar com o meu vizinho de estacionamento. Conversamos por um tempo, ele sentado na cadeira dele e eu na escada do lado de fora do caminhão. Depois de cerca de 20 minutos, ele perguntou se eu percebi que o braço dele havia encostado no meu 7 vezes. Meu braço estava apoiado no descanso de braço do caminhão dele enquanto eu me segurava. Isso me surpreendeu, porque eu realmente não tinha percebido. Pensando agora, acredito que ele estava testando o quão atento eu era. Eu disse que não tinha notado. Como estava frio, ele me convidou a entrar no caminhão para continuarmos conversando.
Esse deveria ter sido o momento em que o alerta soasse na minha cabeça. Mas, por ter crescido tão protegido, eu confiava demais nas pessoas. Então, entrei. Continuamos a conversar, mas o tom começou a cruzar limites. Ele fazia perguntas pessoais como: qual é o seu número de telefone? Quem são seus pais? Qual o nome completo dos seus avós? Onde você mora? Lamentavelmente, respondi algumas dessas perguntas, mas, felizmente, tive o bom senso de não dar meu endereço. Em um ponto da conversa, trocamos de lugar. Ele foi para o banco do passageiro e eu sentei no banco do motorista. Depois, trocamos novamente e eu acabei no banco do passageiro enquanto ele voltou ao do motorista. Foi então que ele disse algo que me deixou muito desconfortável. Você percebeu que meus olhos não têm cor? Os olhos dele eram de um preto profundo, duas órbitas negras cercadas pelo branco. Mais tarde, pesquisei e descobri que há uma condição rara que deixa os olhos tão escuros que parecem pretos. Foi aí que comecei a me sentir muito inquieto. Ele começou a falar sobre a minha infância e disse algo que me perturbou profundamente. Você não tinha um talento quando era criança? Eu respondi que sim, que tocava piano. Foi então que ele disse: isso não seria uma mentira, já que você só o pegou emprestado. Eu nunca tinha mencionado nada sobre aquele artigo nem sobre a cidade de onde vinha. E estávamos a mais de 3.200 quilômetros da minha cidade natal. Naquele momento, eu só queria sair dali. Comecei a pensar em uma desculpa para ir embora sem levantar suspeitas. Ele tentou me convencer a ir com ele até sua próxima entrega, dizendo que eu poderia deixar meu caminhão onde estava e que ele me traria de volta no dia seguinte. Recusei. Então, ele perguntou se eu gostaria de visitá-lo em sua casa. Novamente, recusei. Depois de um tempo, disse que precisava levar meu cachorro para fora novamente. Ele concordou e eu saí do caminhão. Dessa vez, quando terminei com o meu cachorro, voltei para o meu caminhão e tranquei as portas. Também inclinei os dois bancos para frente, dificultando qualquer tentativa de entrar. Na manhã seguinte, ele tinha ido embora. Continuei meu dia, aliviado por estar longe dele. Algumas horas depois, ele me ligou. Por que você inclinou os bancos ontem à noite? Respondi que era para evitar que meu cachorro pulasse neles. Ele continuou falando, mas dessa vez eu dava respostas curtas. Depois que desligou, bloqueei seu número e, mais tarde, decidi trocar meu telefone. Sei que tive sorte de não ter passado de uma conversa estranha e assustadora. Hoje, sou mais cuidadoso com quem falo e onde estou. Moral da história: tomem cuidado, pessoal. Nunca entrem no veículo de um estranho, por mais amigável e inofensivo que ele pareça. Aprendi minha lição. Sou um caminhoneiro de longa distância. Já vi e lidei com muitas coisas estranhas e assustadoras. Eu estava viajando pela US 93, em Nevada, a caminho de Portland, Oregon, para fazer uma entrega. Era cerca de 1h30 da manhã e eu precisava parar para registrar minha pausa obrigatória de meia hora. Encontrei um local espaçoso na beira da estrada. Estacionei, fiz meus registros no diário e preparei um sanduíche. Enquanto comia o sanduíche, percebi um veículo estacionando atrás de mim. Não fiquei muito preocupado com isso, mas continuei observando enquanto terminava minha refeição. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Percebi uma figura à luz dos faróis do veículo que se aproximava da parte traseira do meu trailer. Ela parou e parecia estar esfregando as mãos na lateral do meu trailer. Suspeitando, fui até minha caixa de segurança no dormitório do caminhão. Peguei minha pistola, destravei-a e a coloquei na cintura. Por trás, desci do caminhão e caminhei cerca de 3 metros em direção ao homem, com a mão no cabo da arma. Liguei minha lanterna e a apontei para ele. Era um homem de aparência estranha, vestindo um sobretudo branco sujo, com cabelo longo e desgrenhado, mas careca na parte de cima. Ele parecia estar esfregando algo na lateral do meu trailer. Gritei para que ele parasse. Ele olhou para mim, deu um sorriso debochado. Sem desviar o olhar, começou a caminhar em minha direção. Recuei lentamente em direção à porta do caminhão, mantendo minha mão na pistola, mas sem sacá-la, pois não sentia que minha vida estava em perigo naquele momento. Abri a porta, subi no caminhão
Fechei-a e a tranquei. O homem se aproximou da minha janela, olhou para mim e continuou sorrindo. Pensei, esse cara é completamente maluco. Decidi que era hora de terminar minha pausa e seguir viagem. No entanto, enquanto eu observava e me preparava para ligar o caminhão, senti o veículo balançar. Dei um pulo, olhei para o retrovisor do lado do motorista, mas não vi nada. Virei-me para o retrovisor do lado do passageiro. Para meu horror, lá estava ela, uma figura que parecia uma bruxa. Ela estava com o rosto pressionado contra a janela do lado do passageiro, sorrindo, com dentes podres, inclinando a cabeça para a esquerda e para a direita, enquanto embaçava o vidro com sua respiração. Fiquei completamente aterrorizado, mas não parou por aí. O homem subiu no degrau do lado do motorista e começou a lamber a janela. Enquanto isso, a bruxa começou a bater com a palma das mãos na janela do passageiro, repetidamente. O homem gritava: "Abre aí! Ei, garoto, abre a porta! Vamos, abre! Somos amigáveis! O que você tem nesse trailer, hein? Algo bom? Abre aí, garoto!" Foi então que me senti realmente ameaçado. Peguei minha pistola e, imediatamente, a mulher desapareceu do lado do passageiro. O homem começou a rir, pulou no degrau do caminhão, sorriu, tocou o nariz com o dedo e então saltou do degrau. Liguei o caminhão e saí dali o mais rápido que pude. Não vi nenhum farol me seguindo depois disso. Sendo uma jovem mulher em uma indústria quase exclusivamente dominada por homens, tenho muitas histórias sobre pessoas inconvenientes que encontrei ao longo dos anos. Esta, em particular, é sobre um cara que provavelmente foi o pior até agora. Na época, eu trabalhava em uma planta de processamento de tubos de aço como recepcionista de cargas. Caminhões com tubos de 12 metros de comprimento chegavam, e era minha função descarregá-los com um enorme empilhador. Primeiro, porém, eu tinha que pegar o B com o motorista. B significa Bill of Lading, conhecimento de embarque, um documento de transporte com informações sobre o que estava na carga, para onde estava indo, de onde vinha, etc. Eu pegava o B, conferia com a carga e assinava, caso tudo estivesse em ordem. Muitos motoristas eram recorrentes, e eu frequentemente ouvia comentários brincalhões sobre como parecia que eu era jovem demais para operar uma máquina daquele tamanho. Alguns até me convidavam para sair, mas eu sou casada, e a maioria respeitava isso. Então, quando um novo motorista de uma das transportadoras apareceu, não fiquei surpresa quando uma das primeiras, se não a primeira, coisa que ele disse foi: "Quantos anos você tem?" 23. Respondi com um sorriso sem graça. "É casada? Estou noiva." Então, praticamente, falei, já começando a me sentir desconfortável. Querendo evitar papo furado ou perguntas cada vez mais pessoais, pedi o B. "Qualquer coisa para você, garota sexy." Ele disse: "O quê? Como é que você me chamou?" Perguntei, já irritada. "É muito sexy ver uma garota como você dirigindo um caminhão grande. Eu sou meio esquentada e preciso me impor em situações assim, ou corro o risco de me tornar alvo fácil para esse tipo de comportamento." Ele me entregou os papéis com um sorriso assustador, como se estivesse gostando da proximidade física. Peguei os papéis rapidamente e respondi: "Escuta aqui, velho. Não venho ao trabalho para ouvir esse tipo de coisa. Estou aqui para trabalhar, não para sair com ninguém. Foi só um elogio. Não precisa ser assim, garota sexy. Não me chame assim. Nem diga nada que você não diria a qualquer um dos meus colegas homens. Eu tenho um nome, e seria bom você descobrir antes de falar besteira." Assinei o papel, joguei a cópia dele na lama e fui atender o próximo caminhão, deixando-o esperando uns 30 minutos enquanto descarregava outros 2 veículos. Temos uma regra de segurança que exige que o motorista fique dentro do caminhão enquanto descarrego a carga. Aproveitei para dar uma buzinada longa e gritar: "Entra logo no caminhão." Depois de descarregar, fui até meu supervisor e contei o que aconteceu. Não fiz uma reclamação formal, mas quis deixá-lo ciente, caso o motorista reclamasse para os superiores. Meu supervisor ficou do meu lado e disse que, se perdi a paciência, provavelmente ele mereceu. Ele sabia de outros incidentes parecidos e foi solidário.
dizendo que eu deveria reportar qualquer coisa que acontecesse e que, se necessário, outra pessoa poderia lidar com aquele motorista no futuro. Mais tarde naquele dia, meu supervisor até brincou dizendo o quão sexy eu parecia com meu uniforme, macacão enorme, moletom cheio de graxa, botas e capacete. Sem maquiagem, sem perfume. Em outras ocasiões, já tinham até me confundido com um dos caras. No dia seguinte, adivinha quem aparece com uma nova carga? Isso mesmo, o meu motorista favorito. Peguei o rádio e pedi: meu motorista favorito está aqui. Alguém pode pegar os papéis dele? Um colega foi buscar os documentos enquanto eu aproveitava para fumar ao lado da minha máquina. Quando ele voltou, começou a perguntar sobre o que tinha acontecido no dia anterior. De repente, ele me interrompeu. Não olhe agora, mas acho que ele está tirando fotos suas. Claro que virei a cabeça na mesma hora. E lá estava o cara, com o celular apontado para mim. Corri para minha máquina e chamei meu supervisor pelo rádio. Meu motorista favorito está tirando fotos de mim agora. Meu supervisor chamou a segurança imediatamente. No local onde trabalhamos, havia protocolos rígidos por razões de segurança, incluindo inspeções regulares com cães farejadores. Mesmo que ele não estivesse tirando fotos de mim, não tinha autorização para fotografar no local. Os seguranças chegaram, pediram o telefone dele e não encontraram fotos minhas ou da propriedade. Mas ele teve alguns minutos antes de entregá-lo, então poderia ter deletado tudo. De qualquer forma, ele foi banido do local, e meu supervisor reportou o comportamento dele e o incidente anterior à transportadora. Nunca mais vi aquele motorista. Mas a história não termina aí. Algumas semanas depois, um outro motorista da mesma empresa, com quem eu tinha uma boa relação, comentou: seu amigo foi demitido, hein? Que pena. Vou sentir falta dele. Respondi, ironizando: pois é. Ele já estava na corda bamba porque as garotas do escritório achavam ele estranho. Sempre aparecia lá mais do que precisava. Nada para demitir, mas o histórico policial dele chegou. Adivinha? Ele tinha passagem por agressão sexual. Ah, que ótimo! Recentemente, encontrei um ex-colega de trabalho na lanchonete do posto de caminhões. Conversamos por um tempo antes de ele precisar ir embora, mas isso me fez lembrar do período em que trabalhei naquele lugar, especialmente de um episódio envolvendo o cara estranho do sanduíche. Na época da faculdade, eu fazia turnos noturnos em um posto de caminhões. Era um lugar relativamente seguro, em uma cidade pequena, e em 4 anos desde a abertura do posto, só tinham ocorrido 3 incidentes antes de eu ser contratada. Um caminhoneiro foi assaltado, um grupo de mulheres foi preso por prestar serviços aos caminhoneiros e houve um caso de overdose. Nunca me preocupei muito, embora meus colegas achassem estranho eu ser uma garota jovem trabalhando durante a madrugada em um posto de caminhões, especialmente quando só havia mais um funcionário no local. Geralmente era bem tranquilo. Na maioria das vezes, eu atendia 3 ou 4 caminhoneiros na primeira hora do turno. Houve uma vez em que um grupo apareceu com fome e pediu 3 dúzias de cookies. Mas, no geral, eram 1 ou 2 pessoas por hora, se tanto. Eu passava umas 3 horas limpando os fornos, terminando as louças, limpando a área da lanchonete, coisas do tipo. Depois disso, aproveitava o tempo entre os clientes para fazer meus deveres da faculdade. Algumas semanas antes de eu sair desse trabalho, um homem apareceu cerca de 20 minutos antes do fim do meu turno, por volta das 5 horas da manhã. Meu colega já tinha chegado mais cedo para preencher uns papéis, então estava no escritório nos fundos. O cliente pediu um sanduíche e comecei a prepará-lo enquanto conversávamos sobre coisas banais. Nada parecia fora do normal. Ele comentou que estava dirigindo de Nova York para Wisconsin e perguntou como tinha sido minha noite. Terminei o sanduíche, registrei no caixa e ainda dei um pequeno desconto, porque ele parecia simpático e eu estava feliz por estar perto de ir embora para finalmente dormir antes de ir para o campus. Foi aí que tudo deu errado. Quando fui pegar o troco, ele deixou as moedas caírem na minha mão, mas, de repente, segurou meu pulso com força. Antes que eu pudesse entender, já estava do outro lado do balcão, no chão. Ele tinha me puxado por cima do balcão e ainda segurava meu pulso com força. Felizmente,
Meu colega estava lá. O gerente, que estava no outro lado do posto, tinha ido ao banheiro. Então, para o cliente, parecia que eu estava sozinha naquele momento. Mas meu colega, que estava preenchendo os papéis, tinha visto tudo pelas câmeras. Ele saiu correndo da sala dos fundos apenas alguns segundos depois que eu caí no chão. Antes que eu percebesse, ele já tinha corrido atrás do homem para fora da loja. Ele não foi muito longe, com medo de que pudesse haver outra pessoa esperando para me atacar. Então voltou rapidamente, trancou a porta do nosso lado do posto e gritou para o gerente chamar a polícia. Os policiais vieram, procuraram pelo homem e analisaram os vídeos de segurança, mas nada aconteceu. O homem desapareceu, e nunca mais ouvi falar dele. No dia seguinte, depois que me acalmei, entreguei meu aviso prévio de 2 semanas. Durante meus últimos dias, fui transferida para trabalhar durante o dia, ajustando o horário às minhas aulas. Eles também implementaram uma nova regra. A partir daquele ponto, 2 pessoas teriam que trabalhar em cada lado do posto durante os turnos da madrugada. Ainda moro a uns 30 minutos daquele lugar. Sinceramente, nunca mais voltei desde o meu último dia. A memória desse acontecimento ainda está na minha cabeça, mesmo quase 8 anos depois. Essa é uma história que eu cresci ouvindo minha mãe contar. Eu era muito pequeno quando aconteceu e sei que foi antes de eu fazer 5 anos. Só tenho algumas memórias vagas do evento, especialmente porque, na época, minha mãe não queria me assustar. Um pouco de contexto primeiro. Temos família espalhada por todo o país. Passei boa parte da minha infância em viagens de carro, de estado em estado, para visitar parentes. Então, já sabíamos bem como viajar. Outro ponto importante: quando eu era criança, tinha o hábito de abraçar estranhos e dizer que os amava. Eu era tão cheio de alegria e amor que isso transbordava para as outras pessoas. Basicamente, houve apenas um estranho a quem eu nunca me apeguei de imediato, e é sobre ele que essa história fala. Minha mãe estava me levando para visitar alguns parentes enquanto meu pai ficava em casa com meus irmãos. Ela precisava cuidar de algumas coisas na casa da família. No geral, sempre foi uma cuidadora melhor para mim do que meu pai, então fazia sentido que eu fosse com ela. Estávamos dirigindo por horas até que finalmente paramos em um ponto de descanso para usar o banheiro. Já havia um homem no estacionamento, segundo minha mãe. Parecia que ele estava observando todas as pessoas que entravam e saíam do local. Assim que saímos do carro, ele fez o mesmo. Minha mãe segurou minha mão enquanto íamos ao banheiro, mas imediatamente percebeu que eu soltei a mão dela para segurar a outra mão, o lado dela que ficava longe do homem. Analisando isso depois, ela me disse que estava claro que, de alguma forma, meu cérebro infantil captou algum sinal de perigo, porque evitei o homem o máximo que pude e apressei meus passos tanto para entrar quanto para sair do banheiro. Nunca fiz isso com outro estranho na vida. Nunca evitei outro adulto de forma tão evidente como naquela vez. De qualquer forma, usamos o banheiro e voltamos para o carro. O homem tinha voltado para o carro dele e ficou nos observando sair, apenas para, em seguida, nos seguir com o veículo dele. Minha mãe percebeu imediatamente o que estava acontecendo e tentou despistá-lo na rodovia, mas ele não desistia e tentava se aproximar o máximo possível. Enquanto isso acontecia, um caminhoneiro percebeu o quanto ela estava dirigindo de forma frenética e como ficava olhando para trás, em direção ao carro do homem. Ele entendeu o que estava acontecendo e dirigiu até o lado dela. Fez contato visual. A partir dali, eles estavam na mesma sintonia. Acontece que o caminhoneiro usou o rádio para avisar outros caminhoneiros sobre o que estava acontecendo. Um grupo de caminhoneiros de rotas próximas se reuniu na mesma rodovia em que estávamos. Poucos minutos depois, eles começaram a bloquear o carro do homem, essencialmente prendendo e afastando da minha mãe e de mim. Minha mãe aproveitou para sair da rodovia e parar em outro ponto de descanso. O caminhoneiro desceu, conversou com minha mãe, disse que percebeu o que estava acontecendo e perguntou se estávamos bem. Ele nos levou a um Burger King, comprou algo para comermos e conversamos. Depois, ele nos acompanhou de volta à estrada até que, eventualmente, seguimos rotas diferentes. Então, para o cara que provavelmente estava planejando sequestrar minha mãe e eu, que nunca nos encontremos. E,
Para o caminhoneiro que provavelmente salvou nossas vidas, muito obrigado. Isso aconteceu comigo na noite passada, por volta das 11h30 ou algo assim. A rodovia estava em obras, com uma pista e 2 paredes de concreto de cada lado. Tinha um caminhão na minha frente e eu não conseguia ver nada além dele. Estávamos a cerca de 110 km por hora e não havia nenhum veículo atrás de mim. De repente, ele trava os freios, então eu paro também. Não pensei muito sobre isso. Achei que algum outro veículo tivesse parado na frente dele. Continuamos o caminho e paramos de novo. Ainda não pensei em nada de estranho, já que não conseguia ver o que estava à frente dele. Decidi puxar para o acostamento para ver o que estava acontecendo, mas não tinha ninguém na frente dele. Voltei para a minha faixa e ele parou novamente. Achei aquilo bem estranho. Depois de alguns minutos, ele começa a fazer zigue-zague entre as faixas. Ele para, eu paro. Peguei meu celular e liguei para o 911, mas não apertei o botão de chamada, já que o caminhão na minha frente começou a se mover novamente. Eu dirijo um Volvo V70R, então, sempre que me encontro em situações como essa, com o trânsito parando e andando, eu coloco uma mão no volante e a outra trocando as marchas manualmente. Coloquei o celular de lado para ganhar velocidade. Atingimos 110 km por hora novamente e peguei meu celular. Quando isso aconteceu, ele freou de novo e meu celular foi parar do outro lado do carro. Não cheguei a apertar o botão de chamada e o celular foi parar no assoalho. Agora, ele começa a andar de novo e eu também. Ele para mais uma vez depois de alguns segundos e começa de novo, alcançando cerca de 80 km por hora antes de parar de novo. Nesse momento, comecei a pensar que, se tivesse um carro atrás de mim e me batesse, eu iria passar debaixo desse caminhão. Isso me assustou bastante. Agora, eu sei que você está se perguntando por que eu não ultrapassei ele. Eu tentei várias vezes, mas ele imediatamente acelerava e cortava minha faixa, impedindo que eu passasse. Ele começa de novo, e eu também. Chegamos aos 110 km por hora. Eu finalmente criei coragem e tentei ultrapassá-lo. Consegui ficar meio na frente dele, cerca de um terço da carroceria do caminhão, quando ele se virou bruscamente para a direita. Não foi uma virada lenta e gradual. Foi bem rápido. Eu pisei no freio com tudo, mas não consegui frear rápido o suficiente. Se ele me acertasse, eu iria bater na parede de concreto e sairia voando. Tentei desviar o máximo possível. Eu estava a uns centímetros de atingir meu espelho esquerdo. As rodas traseiras do caminhão passaram muito perto de mim, a uns poucos centímetros de distância. Graças a Deus, não acelerei mais e não fui mais perto da cabine, porque se tivesse ido, eu não estaria escrevendo isso agora. Eu tenho certeza de que a intenção dele era me matar. Passei dele cerca de 1 minuto depois, porque finalmente a rodovia se dividiu em 3 faixas. Primeiro, eu só queria dizer que já conheci muitos motoristas de caminhão na minha vida e a maioria deles foi bem agradável, embora um pouco solitária. No entanto, como em qualquer grupo de pessoas, sempre há exceções bem desagradáveis. Alguns meses atrás, eu estava dirigindo de volta para a faculdade depois de visitar meus pais. A viagem leva cerca de 2 horas, então normalmente me distraio com a música. Eu sou uma mulher de 21 anos, 1,60 metros de altura, dirigindo a caminhonete velha do meu pai sozinha na pista da esquerda de uma rodovia de 3 faixas, dançando e cantando com a música no rádio. De repente, percebi que um caminhão estava indo exatamente na mesma velocidade que eu, na pista da direita. Envergonhada por estar dançando e cantando, parei de cantar e tentei acelerar para que ele não me visse mais. Mas ele acompanhou a minha velocidade, o que me irritou um pouco. Então olhei para o motorista, esperando ver alguém irritado. Para minha surpresa, ele estava sorrindo e acenando. Meio desconcertada, admito que dei um sorriso e acenei de volta. Grande erro! Ele se mudou para a faixa do meio para ficar mais perto de mim e não parava de sorrir e acenar. No começo, fui educada, acenei de volta, mas, sinceramente, minha prioridade era sair do campo de visão desse cara com segurança. Então,
Tentei acelerar o mais rápido que meu caminhão podia, a cerca de 150 km por hora, e desacelerar o mais rápido que eu conseguia sem colocar ninguém atrás de mim em perigo, mas ele simplesmente acompanhava minha velocidade. Não importava o que eu fizesse. Se aparecesse alguém na faixa dele, ele se mudava para a direita no último segundo e passava antes que eu pudesse desacelerar e me colocar atrás deles. Pelo visto, ele tem muito mais prática com manobras imprudentes do que eu. Nesse ponto, ele me tinha presa e estava usando outros carros para ajudar. O tempo todo, ele sorria e acenava, levantando o dedo do meio por algum motivo que eu ainda não sei e perdendo rapidamente qualquer charme que ele tinha. Isso durou cerca de 8 quilômetros. Eu fiquei preocupada e liguei para o 911. Dei a descrição do caminhão. Caminhão de carga branco, cabine preta com o logo de uma empresa da Pensilvânia. E o motorista era um homem de meia idade, com calvície, moreno, usando uma camiseta azul suja. Eles me aconselharam a sair para a faixa de emergência à esquerda, mas eu nunca tinha feito isso antes e parecia muito estreita, então não me senti confortável em fazer isso. Nesse momento, ele estava passando por outro carro na faixa do meio, e finalmente consegui desacelerar. Mudei para a faixa da direita e comecei a acelerar para passar por ele e evitar que ele me atrapasse de novo. A atendente me disse para seguir até o próximo posto de serviço, que ficava a uns 8 quilômetros de distância. Ela disse que provavelmente ele não me seguiria, então eu poderia parar por lá por alguns minutos antes de voltar para a rodovia. Ela me pediu para ligar se ele me seguisse, mas disse que provavelmente ele não faria isso, então desligou. Agora, ele ainda estava levantando o dedo do meio e sorrindo, com um sorriso cada vez mais assustador e pervertido, enquanto eu evitava olhar para ele. O posto de serviço estava a menos de 400 metros de distância e eu não estava usando setas, mas acho que ele percebeu o que eu estava fazendo, porque freou bruscamente e se juntou a mim na saída, bem no último segundo. Depois que meu coração voltou a bater, eu liguei novamente para o 911. O posto de serviço era dividido de tal forma que caminhões de grande porte tinham que usar uma faixa separada à direita, que levava a um estacionamento atrás do posto, exclusivo para caminhões. Os carros menores usavam uma faixa menor para estacionar na frente. Eu estacionei. Enquanto explicava a situação para a atendente, vi o caminhão começar a dar a volta na sua rota, enquanto o motorista me observava e sorria. Eu entrei em pânico. Ele sabia onde eu estava estacionada e sabia onde me encontrar se eu ficasse ali. Pensei que poderia acelerar para voltar à rodovia, mas tinha medo de ele me ver e começar a me seguir de novo. Então, fui até um posto de gasolina à esquerda, torcendo para que ele não me encontrasse até a polícia chegar. A atendente me transferiu para a mulher que estava me ajudando antes e me informou que haviam enviado algumas viaturas, mas não podia me dizer quanto tempo demorariam. Vi o caminhoneiro sair de seu caminhão e começar a caminhar em minha direção. Mesmo com as janelas fechadas e as portas trancadas, eu ainda estava em pânico no telefone com a atendente, que me disse para ficar tranquila, porque a polícia deveria chegar logo e que eu deveria estar segura lá, então eu deveria esperar e mantê-la atualizada. Eu queria pelo menos voltar para o estacionamento onde estava antes, mas a entrada era única para o posto de gasolina, então eu não podia.